Rebeca estava terminando seu relatório quando recebeu um telefonema da professora do jardim de infância. Quando você vai buscar o Boris? Falou a professora, que estava obviamente infeliz. São 8h30 da noite. Estamos sentados no parquinho com seu filho há 1 hora. Prezada senhora Rebeca, entendo que você está trabalhando, mas já terminei meu dia de trabalho. Estou trabalhando desde as 8 horas da manhã, e passo o dia inteiro com as crianças porque meu colega está de férias, falou a professora. Desculpe, já estou a caminho. Rebeca imediatamente desligou o computador, fechou o escritório e desceu correndo as escadas, ligando para o marido nessa hora. Dylan, o que você está fazendo? Ela começou a censurá-lo assim que o marido respondeu. Pedi para você buscar Boris hoje, estou ocupada no trabalho, tenho que terminar um relatório trimestral, como você sabe, disse ela. Rebeca, não tenho tempo para falar, Dylan falou categoricamente, conversaremos em casa, e ele desligou. A indignação de Rebeca até a deixou sem fôlego. Ele não tem tempo para pegar seu próprio filho. Ele me prometeu que pegaria Boris no jardim de infância esta manhã e agora ele nem fala comigo. Dylan e Rebeca se conheciam desde o colégio, eles estavam casados há cerca de 7 anos, e seu filho, Boris, já tinha 5 anos. O casal era uma família comum. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos, Rebeca trabalhava como contadora no centro de empregos e Dylan trabalhava em uma oficina mecânica. A família não tinha muito dinheiro, mas dava para viver. Eles viviam harmoniosamente, mas como em qualquer família, às vezes havia pequenos conflitos. Naquela noite, Rebeca e Dylan tiveram uma pequena discussão. Dylan, eu me senti tão estranha sobre a professora. Você prometeu levar Boris, você poderia pelo menos me avisar que não pôde, disse ela. Você sabe o que? Dylan respondeu com impudência, na verdade, eu ganho mais dinheiro, eu deveria deixar tudo e correr para o jardim de infância? Recentemente, você reclamou para mim que quer sair de férias no verão ou algo assim, estou juntando dinheiro, disse ele. Dylan, mas você não poderia ter ligado? Eu esqueci. Dylan irritou-se e foi até a cozinha, servindo-se de uma xícara de chá e olhou para sua esposa tão bonita que poderia pelo menos ter feito algumas batatas. Seu marido está com fome quando chega em casa do trabalho, disse ele. Eu também, Rebeca explicou, e eu estava ocupada hoje, e daí se você ganha mais dinheiro? E o que você acha que eu faço? Disse ela com raiva. Seu salário não é nada, Dylan respondeu, mastigando um sanduíche que ele mesmo havia feito às pressas. Você acha que está ganhando milhões? Por que você está comendo comida fria? Vou reaquecer um pouco do almoço, é a sobra de ontem, fica mais gostoso hoje. Então coma você mesmo. Dylan saiu da cozinha, batendo a porta do quarto de Boris. O menino estava sentado à escrivaninha desenhando. Dylan abraçou seu filho e beijou sua nuca. Bem, filho, por que sua mãe o pegou tão tarde hoje? Sim, o menino falou, a professora nos repreendeu. Que professora rígida você tem, disse o pai. Sim, Rebeca ouviu a conversa perfeitamente bem e queria tanto gritar com Dylan porque ele também estava tentando provar ao filho que a culpa era dela. Mas Rebeca decidiu conter sua raiva, certamente seria melhor para todos. Ela rapidamente preparou uma salada e fritou algumas batatas e, 1 hora depois, a família se reuniu na cozinha. Não havia vestígios do conflito. Rebeca e Dylan eram rápidas em brigar e fazer as pazes. Rebeca, deixe-nos passar o fim de semana viajando? Dylan perguntou de repente comendo a salada. Boris e eu decidimos relaxar na companhia um do outro. Onde você está indo? Rebeca ficou surpresa. Queremos ir ao rio pescar, Dylan disse. Boris piscou para ele,
vamos pegar um peixe enorme para sua mãe, certo, filho? Viva, vamos pegar um peixe. Tudo bem, Rebeca franziu a testa, mas acho que essa não é a melhor ideia. Dylan, ainda é maio, ainda estará frio no rio, Boris pode ficar resfriado e na verdade isso é perigoso. Por que perigoso? Vamos sentar na margem e jogar nossas varas de pescar, isso é tudo o que seu marido falou, e o que te faz pensar que Boris vai pegar um resfriado? Já está quente o suficiente, pare de criar seu filho como um príncipe, ele é um homem, afinal. Ele ainda é pequeno, disse ela. Quando Boris percebeu que sua mãe não queria deixá-lo ir, ele fungou quase chorando. Rebeca começou a acalmá-lo, olhando com desaprovação para o marido. Por que ele iniciou essa conversa? Ou Dylan está correto? Não é grande coisa. Boris terá novas experiências e ela fará todo o trabalho em casa sozinha em seu dia de folga. Tudo bem, ela desistiu, você pode ir, apenas me prometa que você não vai se aproximar da água. Sem chance, Dylan jurou. E Boris pulou de alegria. Agora a paz voltou à família. Rebeca saiu da entrada para acompanhar seus homens e congelou ao olhar para o carro, e o barco inflável que foi preso ao topo. Para que serve? Ela perguntou a Dylan, você disse que ia pescar perto da margem. Eu disse que não iríamos para a água, então não vamos. Seu coração se apertou ansiosamente, como se antecipasse algo, mas ela não queria brigar com o marido novamente. E então ela concordou. Dylan é um homem sério, se ele prometesse algo ele faria. Ela os deixou ir, dando um beijo de despedida em Boris, e observou por um longo tempo enquanto seu velho carro azul dirigia na estrada. Ela limpou a casa, tirou as cortinas, lavou-as, resolveu limpar tudo no armário e havia muito trabalho. De vez em quando, ela ligava para Dylan e falava com Boris. Seu filho ficou encantado. Mãe, peguei um peixe, ele gritou ao telefone. Era um dourado. Uau, é grande? Perguntou ela. Não, é pequeno, deixei-o sair porque senti pena dele. Você fez a coisa certa, filho, deixe-o viver, Rebeca concordou. À noite, quando Rebeca terminou de limpar, olhou ansiosamente para o relógio, já eram 8h30, ela teve que colocar rapidamente o frango e as batatas no forno porque seu pescador faminto estaria aqui em 1 hora. Depois de colocar o assado no forno, ela ligou novamente para Dylan, mas o telefone não estava disponível. Estranho, Rebeca pensou que parecia haver um bom sinal no rio, ou talvez eles já estivessem a caminho, mas meia hora depois, o telefone também não estava disponível. Seu coração começou a disparar. Ela continuou a ligar sem parar e novamente, houve silêncio. Rebeca chamou a polícia. Perguntou em pânico ao oficial de plantão, bocejando após ouvir sua confusa explicação de que seu marido não atendeu a ligação e eles devem estar fora da cidade, onde a conexão é instável. Tudo bem, seu pescador estará de volta. Eu sinto que algo aconteceu, eles deveriam estar em casa há 1 hora, afinal tem uma criança de 5 anos lá, e eles estão perto da água. Seu marido bebe? Não. Por que você está tão preocupada então? Um pai não pode cuidar de um filho? Ela então perguntou, e se houve um acidente? Em seguida, ela ligou para a emergência. Eles imediatamente pegaram a informação, anotaram as coordenadas e disseram que estavam a caminho. Rebeca rezou a todos os deuses para que tudo ficasse bem. Ela logo recebeu a ligação. A voz cansada de um homem ao telefone disse que ninguém havia sido encontrado no local, mas um barco inflável virado foi encontrado no rio próximo. Não havia pessoas lá. Rebeca imediatamente saiu correndo de casa, pegou um táxi e correu para o rio. Os mergulhadores já estavam trabalhando lá e os policiais estavam trabalhando no banco usando lanternas. Já estava bem escuro e a água tinha um cheiro fresco. Rebeca estremeceu, de frio ou de horror do que estava acontecendo. O que? O que?
Ela perguntou a todos, agarrando suas mãos. Nada até agora, disse um homem idoso em um uniforme baixando os olhos. Encontramos um acampamento aqui, houve uma fogueira e algumas coisas. Olha, você reconhece esses objetos ou não? Rebeca apenas olhou e as lágrimas brotaram de seus olhos. O homem estava segurando um ursinho de pelúcia de Boris do qual ele nunca se separou, e uma mochila do seu marido. Depois um mergulhador gritou alguma coisa, ele encontrou algo na água. Todos correram para o banco. Rebeca viu o chapéu do marido e os tênis de Boris à luz das lanternas. Ela desmaiou. Enquanto os médicos a traziam de volta aos seus sentidos, os mergulhadores decidiram suspender o trabalho até de manhã. Quando Rebeca soube disso, ela gritou histericamente: não, não, e se eles ainda estiverem vivos? Mas todos apenas desviaram os olhos. Como é possível salvar uma pessoa que está se afogando? Tiraram Rebeca do rio, quase à força. Quando ela voltou para seu apartamento, ela desabou no sofá até de manhã e então ela estava no rio novamente. Os mergulhadores inspecionaram meticulosamente cada centímetro do fundo do rio, mas não havia nada. Este não é um bom local, explicou o oficial a Rebeca, porque as correntes de água são muito fortes aqui. E por que eles entraram na água? Ele prometeu pescar na margem. Rebeca disse nervosamente com seu olhar fixo na água: por quê? Por quê? E ninguém pôde responder à sua pergunta. Os corpos de Dylan e Boris foram procurados por mais alguns dias, sem sucesso. Ninguém duvidou que eles haviam se afogado. A busca pelos corpos foi complicada pela forte correnteza e pelo relevo do fundo. Assim por diante, Rebeca foi informada de que havia poucas chances de encontrar os corpos. Eles provavelmente haviam se afastado mais rio abaixo. Claro, eles seriam encontrados, era apenas uma questão de tempo, mas Rebeca não acreditou neles. Ela ainda tem esperança, afinal, os carros nunca foram encontrados, mas depois de alguns dias, Rebeca recebeu um telefonema da polícia e foi informada de que o carro havia sido encontrado em um posto de gasolina. Descobriu-se que alguns criminosos tinham roubado e venderam. Tudo escureceu diante de seus olhos. Ontem mesmo, ela era uma mãe feliz e uma esposa amada, e embora brigassem ocasionalmente com Dylan, ainda não conseguia imaginar a vida um sem o outro. E agora não havia nada. Rebeca não podia entrar no quarto do filho porque tudo ali a lembrava dele. Quando ela abriu o armário, ela imediatamente se deparou com as coisas de Dylan. Ela estava com dor. Rebeca chorou como um animal ferido e parecia que suas lágrimas nunca acabariam. Mila, a mãe de Rebeca, não ficou menos preocupada com a perda do genro e do único neto, mas aguentou. Ela entendeu que sua filha precisava de apoio e então ela foi morar temporariamente com Rebeca. Elas viveram juntas esses momentos difíceis. Dylan não tinha parentes, e não havia ninguém para chorar por ele porque seus pais morreram vários anos antes. Mamãe, é tudo culpa minha, disse Rebeca imediatamente. Se eu tivesse insistido, se não tivesse deixado eles irem para o rio naquele dia, eles estariam vivos. Filha, não se atormente, respondeu Dona Mila, não é sua culpa. Mas Dylan, por que ele entrou na água? Ele sempre fez tudo do seu jeito. Sou uma tola por confiar meu filho a ele, Rebeca começou a chorar. Como posso continuar vivendo com essa dor? Disse ela. Apenas desacelere, o coração vai se acalmar, a dor vai diminuir. Dona Mila acariciou a cabeça de Rebeca como fazia quando ela era criança. Sim, a dor deve diminuir, não irá embora, ela só vai se esconder bem no fundo. Dylan e Boris nunca foram encontrados. Eles foram declarados mortos. Rebeca envelheceu por toda a vida, não fisicamente, mas moralmente. Sua alma tornou-se como uma pedra. Ela não sorri mais e é indiferente a tudo. Sua vida girava em torno de sua casa e trabalho.
E toda vez que ela olhava para a foto de seu filho, ela uivava como uma loba ferida. Rebeca insistiu que sua mãe voltasse para casa porque ela já conseguia lidar com tudo sozinha, mas a dona Mila estava preocupada com a filha, por isso pediu à melhor amiga dela, Kiara, que a visitasse com mais frequência, a levasse a passear e a distraísse de alguma forma. Kiara sabia disso, e é por isso que todo fim de semana à noite ela costumava visitar a amiga. Ela sugeriu que Rebeca tirasse férias no sul em um verão. Eu não irei a lugar nenhum, Rebeca respondeu imediatamente, não quero e não tenho dinheiro. Dinheiro não é um problema, Kiara disse sem piscar, sabe, eu tenho um marido e ele está disposto a pagar por qualquer um dos meus caprichos. Kiara, por que você faria isso? Sabe qual é a minha situação? Não quero viver e você se oferece para me levar de férias. Rebeca, Kiara continuou sem ouvir a amiga, eu já tenho 2 ingressos. Meu amigo Alex comprou, mas tinha uma viagem de negócios urgente, se não formos, os ingressos serão perdidos. Tudo bem, então vamos. Claro, Kiara estava mentindo, ela pediu ao próprio marido que comprasse 2 passagens para o sul e ela explicou a ele por que era necessário. Alex era um homem compreensivo e muito generoso, e estava sinceramente preocupado com a amiga de sua mulher. Então ele comprou os ingressos de qualquer maneira. Rebeca recusou por muito tempo, e então percebeu que sua amiga não a deixaria em paz e decidiu ir para o sul. No início, elas voaram de avião, depois ela pegou um trem por um tempo. Em uma das estações, Rebeca resolveu tomar um pouco de ar. O trem estava parado há cerca de meia hora e ela podia caminhar calmamente pela plataforma, fazendo uma pequena pausa na conversa de Kiara. Rebeca valorizava a amizade dela, mas às vezes sua amiga a deixava um pouco cansada, especialmente porque elas passavam tanto tempo na estrada. Kiara caminhava ao longo da plataforma e imaginava como se jogaria na cama de seu quarto, espreguiçando-se em toda a sua altura e simplesmente adormecendo. Rebeca planejava passar as férias inteiras em seu quarto. Ela decidiu deixar Kiara nadar no sol, mas não conseguia mais olhar para a água. O calor do sol era suficiente para ela, na melhor das hipóteses, ela simplesmente andaria pela cidade. Rebeca estremeceu porque a locomotiva elétrica apitou e um trem de passageiros chegou na linha férrea seguinte. Ela olhou em volta e percebeu que havia se afastado bastante de seu vagão e que precisava voltar antes que perdesse o trem. Rebeca voltou correndo e de repente viu uma criança na janela do vagão do trem que acabou de chegar. O menino estava encolhido contra a janela e olhava para a estação. Rebeca pensou que estava enlouquecendo. Na janela, ela viu Boris. A mulher gritou e correu para a carruagem. A criança estava olhando para algum lugar ao lado e quando ele virou a cabeça, seus olhos encontraram o menino. O menino ergueu as sobrancelhas surpreso. Seus lábios tremiam. Boris, Rebeca gritou o mais alto que pôde. Meu filho, meu querido, você estava vivo. Mais tarde, Rebeca teve uma vaga lembrança do que havia ocorrido. Ela empurrou o cobrador que não a deixou entrar no vagão e quase derrubou um passageiro com um copo de chá no corredor. E lá estava ela, seu próprio filho olhava perplexo para ela. Sim, é Boris, meu filho, ela sussurrou, venha até mim. Ela estendeu os braços para ele, a criança perplexa sentou-se perto da janela e as pernas de Rebeca cederam e ela literalmente desabou na prateleira de baixo. Tome cuidado. Imediatamente ouviu a voz sonolenta de um homem que dormia na prateleira, coberto com um lençol. Ele jogou o lençol para trás e Rebeca simplesmente ficou atordoada. Ela olhou para ele vivo e bem. Dylan também estava bastante confuso. O que você está fazendo aqui? Ele finalmente perguntou. O que estou fazendo aqui? Ela exclamou, Dylan, passei um ano pensando em você, pensando que estava morto. E você, o que tudo isso significa? Nesse momento, o condutor correu até eles com o chefe do trem e um policial para prender ela. Sim, é ela,
Não tenho certeza do que ela quer comigo e meu filho, Dylan disse abruptamente. Este é meu filho, disse Rebecca. Esta é uma mulher louca, eu não a conheço, e ele estendeu seus documentos para a frente do trem. Ela estava sendo forçada a sair do trem e então Boris, que ficou em silêncio o tempo todo, apenas olhando para Rebecca, gritou: Mamãe, mamãe, você está viva. Papai disse que você estava morta. Não sabemos de onde Rebecca tirou sua força. Ela empurrou o condutor do trem, um homem grande, e correu para o filho. Ela o agarrou pelos braços, puxou o filho para ela e Boris passou os braços em volta do pescoço dela. Rebecca beijou suas bochechas, olhos e o topo de sua cabeça. Era o filho dela. Era o menino dela. É minha mãe, Boris, gritou e chorou, não vou entregá-la a ninguém. Os policiais e os homens do trem se entreolharam. Algo não está certo aqui. Esta mulher não parecia doente mental, então houve um julgamento. Rebecca, Dylan e Boris foram levados para a delegacia. Dylan estava xingando tanto que ele desceu do trem, mas os guardas resolveram ouvir os dois e após a inspeção, descobriu-se que o passaporte de Dylan era falso, assim como a certidão de nascimento de Boris. Como você pode explicar isso? Rebecca perguntou com a voz trêmula. Ela ainda mantinha Boris perto dela, embora ele tivesse crescido ao longo do ano, mas Rebecca não achava nada difícil, ela estava tão feliz que seu filho estava vivo. Dylan sentou-se na delegacia com a mão curvada, percebendo que não fazia sentido negar suas ações, ele falou. Acontece que alguns meses antes de seu desaparecimento, Dylan conheceu uma mulher muito rica. Ela era 10 anos mais velha que Dylan, mas isso não importava. Ela realmente se apaixonou por Dylan e ele se apaixonou por ela, ou melhor, pelo dinheiro dela. Eles começaram um caso. Sua nova mulher, Melissa, exigiu que Dylan deixasse sua esposa e prometeu a ele uma vida rica e feliz. Ele estava pronto para terminar com a esposa imediatamente, mas não sabia o que fazer com o filho. Ele não queria deixar Boris com Rebecca, porque sabia que eles dariam um filho a ela após o divórcio. Melissa não era contra a criança, além disso, ela não poderia ter seus próprios filhos. Ela sugeriu esse plano para Dylan. A pesca e supostamente um acidente. Então Dylan e Boris sentaram-se um pouco no rio, pescaram e beberam chá de uma garrafa térmica. O garoto adormeceu porque seu pai colocou pílulas para dormir em seu chá. Melissa chegou junto, espalharam algumas coisas na margem. Dylan colocou o bote em seguida, virou-o, então eles deixaram o rio ao mesmo tempo. Melissa ligou para alguns de seus amigos e deu uma dica sobre como eles poderiam roubar um carro de forma rápida e silenciosa e vendê-lo. Dylan e Boris já tinham documentos falsos. Eles moravam em uma bela mansão há 1 ano e Dylan estava gostando da riqueza. Ele disse a Boris que Rebecca havia morrido e eles precisavam partir com urgência. O menino não era ele mesmo por cerca de 1 ano. Ele estava constantemente chorando. Melissa não precisava muito dele, mas ela não tinha problemas com ele. Então, recentemente, Dylan decidiu levar o filho para o resort, mesmo morando no sul, e assim eles estavam voltando quando de repente, naquele momento, Rebecca estava passando por seu vagão. Parecia que alguém de cima havia direcionado para a plataforma naquele momento. Dylan foi detido e depois de toda a papelada, Rebecca e Boris finalmente foram dispensados. Eles queriam mandar o menino para um orfanato, mas então Rebecca se lembrou de Kiara e de seu homem influente. Rebecca, Kiara gritou ao ouvir a voz da amiga, onde você está? Tive que descer do trem, estou andando pela estação há 3 horas, eu fui à polícia, você desapareceu da terra. Kiara, eu os encontrei, Rebecca disse, baixinho. Quem você encontrou? Eu encontrei Dylan e Boris. Eles estão vivos e ela explicou tudo brevemente para a amiga. Kiara suspirou, vou matá-lo por isso. Preciso ter certeza de que não tirarão meu filho de mim durante o julgamento.
Entendi, Kiara respondeu. Alex tinha conhecidos de alto nível. Ela ligou para ele imediatamente. Em suma, Rebeca saiu da estação com o filho e Kiara, mas iam para casa, não para o mar. Eles estavam mais felizes do que nunca. Quando Dona Mila ouviu a história de Rebeca ao telefone, pensou que a filha tinha enlouquecido. Ela já havia decidido que uma viagem ao mar tinha sido uma má ideia, mas quando ela ouviu a voz de seu neto ao telefone, ela quase perdeu os sentidos e então ela chorou lágrimas de alegria. Todos estavam vivos. Mas o principal era que Boris estaria com eles agora e Dylan foi condenado, mas recebeu pena branda porque Melissa fez o possível para ele se safar. Eles ainda viviam juntos no sul, mas Rebeca não quer nem lembrar do ex-marido dela. Ele não estava mais em sua vida. Ela estava completamente dedicada a criar seu filho. Boris logo começou a esquecer toda a história com seu pai e a dona Melissa por causa de sua idade. Ele já havia frequentado a escola e estava agradando a mãe e a avó com os primeiros sucessos nos estudos. Rebeca ainda trabalha no centro de empregos e ocasionalmente se comunica com Kiara, que se casou recentemente com Alex e está prestes a se mudar para o Capitólio. Não fique aqui muito tempo, ela diz a Rebeca, vejo você no Reino Unido. Em breve daremos um jeito de organizar a sua vida amorosa também. Eu não preciso de ninguém, Rebeca apenas riu e disse, eu tenho Boris, e ele é o suficiente para eu ser feliz nessa vida.